pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais algumas questões sobre o tema as equações do primeiro grau. Bom, na primeira questão que eu vou propor para vocês, eu apresento 4 equações e pergunto para vocês verificarem se o número menos 9 é raiz dessas equações. Como é que eu verifico se um número é raiz das equações? No lugar da variável, que nesse caso vai ser o x, eu substituo o valor do número, menos 9. Faço as contas e verifico se a igualdade vai ser obedecida ou não. Vamos então começar uma a uma? Primeira equação, raiz de 10 mais x é igual a 1? Bom, vamos testar se o menos 9 realmente atende à equação. Então vou botar aqui, raiz de 10 mais menos 9. Vamos calcular? 10 mais menos 9 é 10 menos 9, que é 1. Raiz de 1 é 1. O que isso quer dizer, então? Que raiz de 10 mais x igual a 1 tem como raiz menos 9. Então eu vou marcar aqui, ó, menos 9 é a raiz dessa equação. Próxima equação, x ao quadrado mais 2x menos 62 é igual a 0. Eu vou testar, então, o menos 9. Menos 9 ao quadrado, mais 2 vezes menos 9, menos 62. Menos 9 ao quadrado é 81. 2 vezes menos 9, menos 18. Menos 62. Se eu juntar o menos 18 com o menos 62, eu vou obter menos 80. 81 menos 80 dá 1. Mas a equação diz que essa conta aqui é igual a 0. Então você testou o menos 9, substituindo x por menos 9, fez as contas e encontrou um resultado 1. Mas 1 não é 0. Então, menos 9 não é raiz dessa equação aqui. Próxima. X sobre 3 menos 4 igual a menos 7. Bom, vamos botar no lugar do x o menos 9. Menos 9 sobre 3 menos 4. Menos 9 sobre 3 é igual a menos 3. Tá aqui. E menos 3 menos 4 é igual a menos 7. Ora, ao substituir menos 9 no lugar de x, nessa nossa terceira equação, eu obtive como resultado menos 7. Tá ok? Tá ok. Então, menos 9 atende a essa equação. Vamos agora para a última. Menos 2x mais 18 igual a 0. Vou colocar o menos 9 no lugar do x. Menos 2 vezes menos 9 mais 18, vou calcular. Menos 2 vezes menos 9, menos com menos dá mais, e 2 vezes 9 é 18. 18 mais 18, que é 36. E 36 não é igual a 0. Então, ao substituir, no lugar de x o menos 9, nessa última equação, eu não obtive um resultado igual a 0. O resultado foi 36, que é diferente de 0. Consequência, menos 9 não é raiz dessa minha última equação. Então, dessas equações que foram apresentadas, menos 9 é a raiz na primeira e na terceira. Bom, ainda usando o conceito de raiz, trabalhando essa ideia, eu ofereço uma equação aqui na questão de número 2, 4x mais 5 sobre 3, menos x mais 4 sobre 5, igual a x mais 3 sobre 2. É uma equação e eu pergunto se o número 1 é raiz dessa equação. Notem que nessa primeira questão, em todas as vezes eu troquei o x por menos 9 e fiz os cálculos. Isso porque, particularmente, por exemplo, nessas duas primeiras questões aqui, vocês não conseguiriam resolver a equação, porque até o 7º ano vocês não aprendem equação irracional, nem aprendem equação de segundo grau. Então aqui só tem como fazer testando. Já aqui, eu vou oferecer para vocês 2 modos de solução. Eu primeiro, como isso aqui se trata de uma equação do primeiro grau, e até para trabalhar com vocês essa ideia, eu vou resolver a equação. E vou encontrar a raiz. Se eu encontrar a raiz for 1, beleza, 1 é raiz. Se eu encontrar a raiz não for 1, é porque 1 não atende à equação. Depois, no modo 2, eu vou fazer como fiz aqui. Vou aqui nessa equação, substituo x por 1 e verifico se o lado da esquerda é igual ao lado da direita. Bom, primeiro resolver a equação, que é importante para vocês. Eu tenho o denominador 3, 5 e 2. Tem que calcular o MMC. O MMC de 3, de 5 e de 2 é 30.
30 por 3 dá 10. Então fica aqui 10 vezes a parênteses 4x mais 5. 30 por 5 é 6. Fica então menos 6 que multiplica x mais 4. E 30 por 2, 15. Então é igual a 15 que multiplica x mais 3. Todos sobre 30. Posso usar a propriedade de esquecer o denominador e me preocupar apenas com os numeradores. Então vai ficar aplicando já a distributiva, tá? 10 vezes 4x é 40x. 10 vezes 5, 50. Vamos lá, menos 6 que multiplica x, menos 6x. Menos 6 que multiplica 4, menos 24. Igual 15 que multiplica x, 15x. 15 que multiplica 3, 45. Vamos para a próxima linha, que está aqui. Eu juntei o 40 com o menos 6, deu 34x. E também trouxe o 15x que está aqui para o lado esquerdo com sinal de menos. Então fiz duas coisas. Juntei 40 com menos 6x, deu 34x, e trouxe o 15x que estava à direita para a esquerda, trocando o sinal. Peguei os números e joguei para a direita. Mais 50 foi como menos 50, e menos 24 foi como mais 24. E repetiu mais 45. Lembrando a vocês que menos 24 mais 15, mais 45, dá 69. 69 menos 50, 19. Então vai ficar 34x menos 15x igual a 19. Só que 34x menos 15x é 19x. Então 19x igual a 19, x vai ser igual a 19 divididos por 19, porque você está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e essa conta dá 1. Resumo do opereta, então, 1 é raiz da equação. Eu resolvi a equação. Bom, vamos agora para o modo 2, que é exatamente o que eu fiz aqui, tá? Lembrando que o modo 1 de resolver, como vocês só viram a equação do primeiro grau, se eu ofereço uma equação de segundo grau e peço para verificar se o número é raiz, vocês não têm como resolver a equação de segundo grau que não aprenderam ainda. Então só substituindo. Mas se é a equação do primeiro grau, vocês podem resolver. Mas vamos para o modo 2. No lugar do x eu vou botar 1. Então fica 4 vezes 1 mais 5 sobre 3, menos 1 mais 4 sobre 5. Eu calculo o lado à esquerda. Tá aqui, 4 vezes 1 mais 5 sobre 3, menos 1 mais 4 sobre 5. 4 vezes 1, 4, mais 5, 9. 9 por 3, 3. 1 mais 4, 5. 5 por 5, 1. Então fica 3 menos 1, que dá 2. Então, ao substituir 1 no lado esquerdo, eu obtive que esse lado esquerdo, quando x é 1, vale 2. Vou fazer a mesma coisa agora com o lado direito, x mais 3 sobre 2. 1 mais 3 sobre 2 é 4 sobre 2, que é 2. Então, ao substituir x por 1, fiz as contas com o lado esquerdo e verifiquei que o lado esquerdo assume um valor igual àquele do lado direito, quando o x também é 1. Isso quer dizer que 1 é raiz, mas o que nós já sabíamos, porque você, no modo 1, resolveu a equação. Vamos resolver agora a questão de número 3. Nessa questão de número 3, vamos trabalhar com o conceito de equações equivalentes. Equações equivalentes são aquelas equações que apresentam a mesma solução, a mesma raiz. Bom, vamos dar então a questão de número 3. Associe as colunas selecionando as equações equivalentes. Então eu vou ter na primeira coluna equações da letra A até a letra E, que eu devo correlacionar com a segunda coluna, em que eu tenho equações do número 1 ao número 5. Qual será a estratégia que eu vou empregar para resolver a questão? Eu vou selecionar uma equação da primeira coluna, encontrar a raiz e, a partir daí, tentar descobrir qual é a equação equivalente na segunda coluna. Por exemplo, selecionei a equação A, x mais 6 igual a 3, está aqui. Vamos resolver? Passo 6 para o outro lado, x igual a 3 menos 6, que dá menos 3. Então, a solução da equação x mais 6 igual a 3 é menos 3. Qual é meu dever agora? Encontrar aqui, da 1 a 5, alguma equação que tenha como resultado x igual a menos 3.
Nesse caso, o dever não é difícil, porque basta eu identificar aqui a equação de número 3, que eu encontro diretamente x igual a menos 3. Então, a equação A é equivalente à equação 3, porque elas apresentam a mesma solução. Vamos agora para a equação B. 2x igual a 5, x igual a 5 divididos por 2, 5 meios. Eu devo buscar, então, nessa segunda coluna, alguma equação que tenha como resultado x igual a 5 meios. Também tranquilo, trivial, porque a equação de número 4 é x igual a 5 meios diretamente. Então, a equação B é equivalente à equação de número 4, porque ambas têm a mesma solução, qual seja 5 meios. Vamos agora para a equação C. X sobre 2 igual a 8. Se x sobre 2 é igual a 8, x é igual a 8 vezes 2, que é 16. Com a minha tarefa, então, procurar aqui uma equação que tenha como resultado x igual a 16. Bom, basta eu encontrar aqui a equação 1 diretamente, x igual a 16. Então, a equação C é equivalente à equação 1, porque ambas têm a mesma solução, a mesma raiz, qual seja x igual a 16. Vamos agora para a letra D. 8x igual a 24. Aqui, ó. Se 8x é igual a 24, x é igual a 24 divididos por 8, que dá 3. Vou buscar, então, uma outra equação na segunda coluna que tenha como raiz x igual a 3. Olha, eu já usei a 1, já usei a 3, já usei a 4. Tem mais duas equações para eu poder trabalhar. Vamos pegar a equação número 5. 4x igual a 12, está aqui em verde. X vai ser igual a 12 sobre 4, que dá 3. Então, eu encontrei uma outra equação na segunda coluna que tenha como raiz 3. Logo, a equação D é equivalente à equação 5, por eles terem a mesma raiz, no caso, raiz igual a 3. Vamos agora para a letra E. 2x mais 10 igual a 3x. Jogo variável, né, o x para um lado e o número para o outro. Fica 2x menos 3x igual a menos 10. Dá mais 10, passa para o outro lado, menos 10. Menos x igual a menos 10. Se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ter x igual a 10. Tenho que buscar aqui, na segunda coluna, uma equação que tenha como resultado x igual a 10. Bom, vamos testar agora aqui, a que está sobrando, que é a equação número 2. Menos x mais 10 igual a 0. Passo 10 para o outro lado. Menos x igual a menos 10. Multiplicando ambos os lados por menos 1. X igual a 10. Ou seja, a equação de número 2 tem a mesma solução com a equação letra E. Portanto, são equações equivalentes. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se quiserem sugestão de bibliografia, vão lá na descrição, que tem lá uma sugestão de livros para vocês aprofundarem conhecimento. Mandem suas dúvidas e não deixem de assistir as videoaulas anteriores e as novas videoaulas que nós vamos estar postando. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.